Mãe dá à luz a trigêmeos. Médico congela quando vê rostos e pede para chamar a emergência. A mãe de 23 anos, Beck-Jo Allen, ficou chocada quando lhe disseram que estava esperando trigêmeos. Ela morava em Liverpool com seu companheiro, Liam, quando recebeu a notícia de que estava grávida. Beck começou a sentir muito enjoo e enxaqueca, diferentes de quando ela estava grávida de sua primeira filha, e resolveu ir ao médico para verificar e receber a notícia de que estava grávida de trigêmeos. 1 em cada 9.000 mulheres tem trigêmeos, então as chances eram muito baixas, especialmente com a concepção de forma natural e sem histórico de gêmeos na família. Beck começou a sentir contrações fortes e não teve escolha a não ser dar à luz, e os bebês nasceram saudáveis, apesar de prematuros. Beck foi submetida a uma cesariana de emergência e os bebês nasceram no ano de 2015. Roman pesava 1,5 kg, Horan pesava 1,3 kg e Rocco pesava 1,5 kg. Um bebê saudável deve pesar cerca de 2,5 kg, então eles estavam abaixo da média, mas era normal para prematuros. A respiração, pressão e metabolismo dos bebês foram monitorados pelos médicos regularmente e eles passaram as primeiras 6 semanas na UTI. Os pais ficaram compreensivamente preocupados pelos trigêmeos precisarem ficar no hospital, mas entenderam que era importante para o desenvolvimento deles. O quão aterrorizante deve ser ter 3 bebês lutando pela vida de forma diferentes. Mas logo os trigêmeos foram liberados para ir para casa com seus pais. Roman teve problemas para respirar na primeira noite, deixando os pais apavorados, mas ele logo se recuperou. Tudo ocorreu ótimo conforme os meninos foram crescendo e se desenvolvendo, mas as pessoas comentavam que eles eram muito parecidos e era impossível distingui-los. Agora, descansando em casa depois de passar 6 semanas em uma terapia intensiva, os pequenos Roman, Rocco e Horan tinham outra surpresa reservada para sua mãe. Depois de saber como seus trigêmeos eram parecidos por outras mães, Beck enviou amostras de DNA para serem testadas, e agora ela foi informada de que, contra as incríveis probabilidades de até 200 milhões para 1, o trio concebido naturalmente é idêntico. Felizmente, para a mãe de 23 anos, as características reveladoras e as personalidades emergentes dos trigêmeos de 10 meses significam que ela não tem problemas para diferenciá-los. Ela diz que quando eles eram recém-nascidos, era muito difícil dizer qual era qual, mas afirma que nunca os confundiu. Todos eles têm marcas de nascenças escuras entre as sobrancelhas, mas a de Roman é um pouco mais escura que as outras, e Ron também tem uma marca de nascença na perna. Quando eles estavam no hospital, os médicos disseram que não eram idênticos, mas desde que voltaram para casa, muitas pessoas disseram que não conseguiam distingui-los. De acordo com a Fundação de Nascimentos Múltiplos, a única maneira de estabelecer com certeza se gêmeos ou trigêmeos são idênticos, conhecido como determinação de zigosidade, geralmente é o teste de DNA. Depois de consultá-los, a senhora Allen pegou cotonetes de Roman, Rocco e Ron e os enviou para um laboratório para serem analisados. E no início deste mês, recebeu a notícia de que eles são geneticamente idênticos. Esses bebês fofos são os mais novos do que se pensa ser apenas um punhado de conjuntos de trigêmeos idênticos concebidos naturalmente no Reino Unido. Roman, Rocco e Ron Thierry, de 10 meses de idade, são completamente idênticos, o que significa que as chances de eles nascerem era de 1 em 250 milhões. Ela diz que ficou surpresa, porque esperava que eles não fossem idênticos, mas afirma que é a única que consegue distingui-los. Então isso explica muito. A senhora Allen de Gateway Creek, Liverpool, que também tem uma filha de 3 anos, indiana,
fez uma ultrassonografia no início de 9 semanas de gravidez devido às fortes dores de cabeça e náuseas, e recebeu a notícia bombástica de que estava esperando trigêmeos. Ela diz que ficou muito surpresa com a notícia, pois não esperava nem mesmo que fosse gêmeos, pelo fato de não ter nenhum caso como esse na família. Médicos de Liverpool Royal Hospital realizaram exames semanais e os trigêmeos foram entregues por cesariana às 31 semanas. Todos tinham pesos normais para prematuros. Ela diz que Rohan é barulhento, ele está sempre gritando. Rocco é normalmente bastante descontraído, mas ele também pode ser mal-humorado, enquanto Roman geralmente reclama que não quer compartilhar as coisas. A família afirma que os gêmeos estão sempre rastejando atrás do mesmo brinquedo, tentando pegá-lo antes dos irmãos. A filha mais velha, Indiana, ama os irmãos. A família diz que ela não é nem um pouco ciumenta e que sentem um pouco de pena dela quando pensa como será crescer com 3 irmãos menores. Os trigêmeos consomem cerca de 130 fraldas por semana entre eles e 4 pacotes de lenço umedecidos, enquanto um pacote de fórmula dura cerca de 2 dias e a máquina de lavar é ligada 3 vezes ao dia. Beck nunca planejou ter trigêmeos, mas ela diz que tudo ocorre por uma razão e ela se posicionou sobre a pandemia em seu Instagram, dizendo que ensinara seus filhos a não viverem com medo, porque isso não é viver. Ela diz que aconselhará as crianças a se adaptarem às mudanças de mundo e serem elas mesmas. Como o pai Liam Thierry, de 28 anos, não mora com ela, grande parte da ajuda do dia a dia vem da irmã Lauren, de 17 anos. Antes de ter Indiana, a ambição de sua mãe era treinar como enfermeira neonatal, um desejo que ela está ainda mais ansiosa para realizar depois de tudo que passou. O casal afirma que toda a ajuda e atenção médica que receberam foi maravilhosa e que estão felizes por todos estarem bem agora. Trigêmeos idênticos são recebidos quando o óvulo fertilizado se divide 2 vezes. As probabilidades contra eles ocorrerem sem tratamento de fertilidade foram colocadas entre 1 em 60 mil e 1 em 200 milhões. Se um gêmeo ou um trigêmeo compartilharam uma membrana no útero, eles devem ser idênticos, monozigóticos. Caso contrário, as placentas são indistinguíveis das de irmãos não idênticos, dizigóticos, e apenas o teste de DNA pode confirmar com certeza. Em 2014, o Daily Mail contou como Karen Gilbert, de Pontypool South Wales, recorreu a pintar as unhas de seus trigêmeos idênticos de 1 ano de idade em cores diferentes todas as manhãs, para que ele pudesse distinguir Fionn, Madison e Paige. As trigêmeas idênticas Leila, Lina e Lily Luik, de 30 anos, vão competir pela Estônia na Maratona das Olimpíadas deste ano, no Rio de Janeiro. Os trigêmeos agora têm 3 anos e Beck Joe já tem uma filha mais velha. Indiana Rose relembra os dias em que eram recém-nascidos com carinho, porque acompanhar 3 meninos não é fácil. Ela afirma que as pessoas estão sempre curiosas sobre qual é a fase mais fácil e elas pensam que 3 crianças de 3 anos são mais fáceis do que 3 recém-nascidos, mas isso não é verdade, pois os trigêmeos têm muita energia e ela afirma que estão cada dia mais saudáveis e felizes. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o joinha. Conhece alguém que vai gostar dessa história? Compartilhe com ele. Nos vemos no próximo vídeo.